nessa linha de chamado, o Regenere foi algo que o Senhor foi gerando no seu coração ao longo do seu... Na verdade, não foi gerando, foram 3 momentos específicos que foi revelado. E assim, aí você acha legal você trazer esses 3 momentos, mas eu queria que você respondesse assim, o quanto você se viu preparado para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer? Acho que isso é uma das minhas, entre aspas, brigas com Deus. Falei, Senhor, não é justo, né? Mas claro que ele sempre respaldou e esteve comigo, né? Mas você nunca vai se sentir preparado, nunca. Até porque, assim, a proporção da nossa igreja é gigantesca, né? Você vai lá no Peru, tem 4.000 igrejas no Peru. Já preguei lá 3 vezes com o Júnior Rubio lá, me convidou. A Catecha quase ia, mas a gente... Pandemia. Pandemia não deixou a gente ir lá. Poxa vida, bem na minha hora. Cantar também lá. Vai chegar o tempo. Amém, eu creio. Permaneça, viu, irmãzinha? Permaneça. Vai chegar o tempo. Então, assim, é uma proporção tão grande que não tem como um ser humano se sentir preparado para isso, né? E lá teve o Todd White veio pro Brasil, eu tava numa conferência aí, eu falei com ele em inglês mesmo, falei, olha, eu tenho isso aqui, tô sendo chamado para isso, não me sinto preparado. Ele me falou uma coisa que eu guardei para mim, ele falou, pelo fato que você não se sente preparado, foi porque Deus te chamou. Porque se você se sentisse preparado, queria dizer que você está confiando em você mesmo. Agora, quando você não confia em você mesmo, você depende de Deus. E é isso que Deus me chamou, um lugar de dependência. Então, essas 3 vezes que Deus me chamou, né, pra Deus, assim, aquele negócio, né? Deus, ele precisava garantir que eu tinha 100% de convicção do que eu tô fazendo. Então, ele foi muito claro no que ele falou, né? Por 2 vezes, foi aqui no prédio administrativo, eu tava trabalhando, não tava em vigília de oração, não tava em jejum, nada. E isso também é uma das coisas que me frustra. Deus se manifesta em momentos que você não pode se render ali completamente, mas ele falou muito claramente. Essas primeiras 2 vezes, primeiro ele mostrou um evento com jovens, que foi o Águas Profundas, que a gente fez juntamente com o PEG. Segunda vez ele mostrou um projeto, o projeto já aconteceu, que foi estruturar o Regenere e tudo mais. No terceiro ele mostrou uma cultura, baseado no seu amor e graça. Essa terceira vez eu estava em casa, no sofá de casa, a Karina, acho que fazendo as coisas dela lá, e Deus desceu ali na minha sala, o Espírito Santo desceu e eu tava no Instagram da Elevation Church. Também tá aí mais uma questão que eu tive exposição a essa cultura americana. Tava vendo ali o Instagram da Elevation Church, do pastor Steven Furtick, e Deus falou, olha, é isso aqui que eu quero de você. Uma cultura baseada no meu amor e graça. É por isso que eu prego tanto sobre amor e graça, porque, né, aqui dentro da nossa igreja parece até pecado você falar que Deus nos ama, que Deus é gracioso, que a gente é salvo pela graça, gente, tudo isso tá na Bíblia, você Sendo discorda que de mim. O nome da igreja é Deus é amor. Deus é amor, né? né? Se a gente menos vê. Enfim, então assim, essas 3 vezes que Deus revelou... Frase de quem? Então, Tem alguma ferida na mesa. Pegou minha chave, a KT pegou minha chave. Eu achei engraçado essa. Então, assim, essas 3 vezes que Deus revelou Regenere ao meu coração e eu, né, passei isso tudo na diretoria e tudo mais, foram coisas que foram muito claras, né? Então, não tenho dúvida do que eu tô fazendo. E eu sempre tem até uma frase, eu não sei se eu já soltei ela ou não, perguntar pra Lili aqui, só mandar as frases pra ela fazer a arte, pra passar pro marketing. Mas eu coloco lá uma coisa que eu carrego muito comigo. Se tem 1 milhão de pessoas falando não pra você e Deus tá te falando sim, vai com aquilo que Deus te falou. Não sei se eu já subi isso ou não. Eu acho que não, mas... Enfim, mas é uma boa, né? Anota aí. Mas é muito do que eu vivi, né? Esses 2 anos e pouco de Regenere, uma resistência gigantesca, mas assim, 100% de convicção de que foi Deus que me chamou pra fazer o que eu tô fazendo, né? Porque senão é loucura mesmo. Regenere é uma extensão daquilo que eu vivi. Essa é a padrãozinha, É né? a padrão O que é o da Regenere? E geralmente fala, o Regenere é um sonho que surgiu no coração de Deus. A gente tem a diferente aqui, o Regenere é a extensão daquilo que eu vivi. É muito isso, né? Mas vocês querem que eu fale um pouco sobre isso? Ou... eu acho que você pode trazer uma perspectiva diferente. Acho que é legal. Eu acho que assim, por que Regenere, né? Porque a minha história de vida é muito isso, né? Acho que cada um tem uma faceta do evangelho, né? O evangelho é tão grande, tão transcendente da vida, que cada um vai ter sua faceta. Por exemplo, o Davi Miranda, a sua vida inteira, ele pregou sobre a faceta de santidade. E não existe vida cristã sem santidade, algo que Deus tem falado muito com a gente no Regenere, né? A minha faceta é o novo nascimento. Então, um dos maiores versículos, uma das maiores passagens para mim na Bíblia é Jesus falando com Nicodemos, João 3.
O que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? A não ser que o homem nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque eu vivi isso. Eu falo que, né, eu conto minhas histórias aqui de ter nascido e crescido dentro de uma igreja, vendo pessoas sendo libertas, vendo pessoas sendo curadas, vendo Davi Miranda, vendo meus pais, o pastor Lorival, a cantora Débora. Eu vi tudo, vivi tudo. E aquilo não transformou minha vida. Meu nome é John Slay. Estou empolgado em ter você no meu canal e hoje vou dedicar um minuto rápido para explicar algumas respostas simples para você. Me perguntam, o que há de tão errado com Stephen Furtick? Stephen Furtick é o líder de uma popular mega igreja. Ele se autodenominaria pastor. E eu o critico em vários dos meus vídeos. Se você procurar, tem um vídeo sobre o que é o evangelho. E acho que é aí que eu vou direto ao cerne da questão de lidar com Stephen Furtick. Mas vamos falar sobre o que há de errado com Stephen Furtick. Por que as pessoas estão chateadas com ele e com o que está acontecendo? Bem, primeiro de tudo, deixe-me dizer que dentro da igreja devemos nos responsabilizar mutuamente. Devemos usar a palavra de Deus para repreender, exortar, encorajar, corrigir e ensinar. E então também descobrimos que a Bíblia leva muito a sério o papel de professor. E há qualificações para presbíteros que são apresentadas para nós na Bíblia. Portanto, há uma expectativa bíblica de como deve ser a liderança na igreja. Há uma expectativa bíblica sobre o que a pregação deveria ser na Bíblia. E também há uma grande responsabilidade colocada sobre os professores. Então, para qualquer um de vocês que pensa, olha só isso, você não tem bilhões de visualizações em seus vídeos como Steven tem. Então você está apenas com ciúmes e está apenas jogando pedras porque não gosta dele ou do sucesso dele. Bem, não. Na verdade, é mais uma posição em que me entristece que um cara com seus recursos e sua plataforma esteja desviando ovelhas e abandonando seu rebanho, em vez de pregar o verdadeiro evangelho. Há muitas coisas sobre as quais poderíamos falar, mas eu quero manter este vídeo curto, e eu quero dizer de forma muito simples, se você está tentando descobrir. Ok, Stephen Furtick é um bom pregador ou professor? Ele é alguém que eu deveria ouvir ou não? Vou lhe dar algumas razões pelas quais você não deve ouvir ou apoiar Stephen Furtick ou qualquer um dos ministérios liderados por ele. Então vamos começar com um ponto. Ele diz coisas não bíblicas. Se alguém pregar a você qualquer outro evangelho diferente do que pregamos, mesmo que seja um anjo, deve ser amaldiçoado. Paulo leva muito a sério quando as pessoas se desviam das escrituras e você diz, bem, Joe, isso é infundado. Dê-nos alguns exemplos. Ok, ótimo. Aqui estão alguns exemplos. Porque Deus infringiu a lei por amor. Veja, Jesus não infringiu a lei por amor. Jesus cumpriu a lei. Na verdade, temos uma escritura sólida. Diz que Jesus foi um sacrifício perfeito em meus vídeos sobre a expiação. Eu falo sobre isso. Mas para Jesus ser um sacrifício perfeito, ele não poderia ter violado a lei. É muito sério, em todo o Antigo Testamento, que havia uma pureza em um sacrifício que não envolvia a violação da lei. Além disso, este exemplo. Eu não estou em aliança com uma pessoa. Eu não estou em aliança com um partido político. Estou em aliança com Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Acho que até mesmo o defensor mais bem-intencionado de Stephen Furtick concordaria que ele não é Deus Todo-Poderoso. E mesmo que você pense assim, então temos outro problema a resolver. E então eu ouvi as pessoas me dizerem, bem, vá ouvir isso no contexto, então faz mais sentido. Eu ouvi isso no contexto. Não faz mais sentido. Isso simplesmente não é a coisa certa a se dizer. Também precisamos observar o fato de que Stephen Furtick não acredita que Jesus seja o Filho de Deus. Quando ele disse que eu tinha que corrigi-lo. Eu não sou um cara mau e também cometo erros aqui. Mas para mim, ele cometeu um grande erro quando estava orando porque estava convidando as pessoas a orarem e disse, se você quiser entregar seu coração a Cristo hoje e ter certeza de que tem um relacionamento com Ele, ore assim. Senhor Jesus, acredito que sou um pecador que precisa de um Salvador. E eu acredito sem dúvida. Essa é a parte que deveria ter deixado de fora. Eu acredito sem dúvida que Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Hoje eu te dou minha vida. Tudo isso foi bom. Tudo isso foi apropriado. E não há outra maneira de ser salvo, a não ser confessar com sua boca Jesus como Senhor, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Você será salvo. Mas aquela inserção entre parênteses, sem dúvida, eu disse a ele, nunca mais. Quando você está no púlpito em posição elevada, quero que você coloque as pessoas em uma situação onde você as orienta a dizer algo que elas não possam orar honestamente. Na verdade, não as coloque em posição de orar algo que você mesmo não possa orar honestamente. Porque não há ninguém nesta sala, mesmo com marcadores em sua Bíblia cor-de-rosa, que possa dizer honestamente, sem dúvida alguma. Nenhum de vocês. E a razão pela qual estou mostrando esses vídeos é para que você acredite em mim quando digo que um pregador não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Parece loucura dizer isso, mas é verdade. E sai da própria boca dele para que possamos ver. Além disso, precisamos entender que Stephen Furtick não é trinitariano. Ele é modalista, e ao longo da história da igreja tivemos esse debate. Deus é uma trindade. Há 3 pessoas, um Deus. Deus Pai não é Deus Filho,
que não é Deus Espírito Santo, mas todos eles são igualmente Deus. Há 3 pessoas em um Deus. Esta é a trindade que vemos. Esta é a sã doutrina fiel. Stephen Furtick segue a heresia de seu mentor, T.D. Jakes, acreditando que Deus é modalista e tem diferentes modos. Isso não é consistente com as Escrituras. Como você pode dizer algo assim, Jesus?